Hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Uma passagem curta, mas que tem muito ensinamento para nós hoje. Que realmente o Senhor esteja quebrantando os nossos corações e nos fazendo enxergar aquilo que realmente nós precisamos ver com os nossos olhos. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Essa é a palavra que o nosso bom Deus tem para nós hoje. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos orar e pedir a graça de Deus sobre nós? Pai amado, que nesse momento a Tua graça esteja sobre nós. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando as meditações, os suspiros da nossa alma. Que o Senhor também abençoe as palavras que saírem dos meus lábios, para que tudo seja agradável a Ti e a Ti somente. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Oramos no nome de Jesus, a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém. E graças a Deus. Todos nós temos a tendência de viver uma duplicidade. Uma vida dupla. E até certo ponto, isso faz parte daquilo que a gente chama de normal. Nós, muitas vezes, somos faces diferentes do que nós somos. Nós somos, muitas vezes, apenas um pedaço daquilo que nós realmente somos. Mas é em raras ocasiões que nós somos completamente aquilo que nós somos. Dependendo da circunstância e dependendo do lugar, e principalmente de quem nós nos relacionamos, nós mostramos uma parte, um pedaço daquilo que nós somos. Até certo ponto, duplicidade, vida dupla é normal. Por exemplo, eu não sou a mesma pessoa quando eu me relaciono com vocês do que a pessoa que se relaciona com os meus filhos. Não é a mesma pessoa. A maneira como eu me relaciono com os meus filhos é diferente da maneira como eu me relaciono com outras pessoas. Isso até certo ponto é normal, faz parte da vida, é comum a todos nós. Mas quando a gente fala de vida dupla, quando a gente fala de duplicidade, o que eu gostaria que a gente parasse um pouco e pensasse é aquela casca cristã, é aquela casca de religiosidade que muitas vezes a gente coloca para fora para que outras pessoas possam nos ver com bons olhos. Porque muitas vezes, quando a gente entra nessa vida dupla, quando a gente mascara o nosso real ser com essa casca cristã, com essa religiosidade, muitas vezes a gente passa a crer que a realidade é aquela realidade que eu estou projetando, não aquilo que eu realmente sou. E aí a gente se engana. O problema da vida dupla, o problema dessa duplicidade que a gente tende a viver, é porque muitas vezes a gente não percebe o que ou quem nós realmente somos. Nós nos auto-enganamos. Porque a gente passa a acreditar que nós somos uma ilusão. Nós somos a imagem que é projetada ou aquela imagem que a gente quer que os outros vejam a respeito de nós. E não realmente quem nós somos. Ainda que muitas vezes a gente possa contemplar quem nós realmente somos,
muitas vezes a gente, por causa desse auto-engano, porque a gente projeta a nossa identidade naquela ilusão, naquela miragem, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Porque nós passamos a acreditar que nós somos aquela miragem, aquela ilusão. E não essa pessoa que está lutando. Essa pessoa que está batalhando. Essa pessoa que está quebrantada. Não. Eu sou aquela pessoa que eu estou projetando ali. Eu sou aquela pessoa que as outras pessoas veem como forte. Eu sou aquela pessoa que as outras pessoas veem como espiritual, como poderosa nas mãos de Deus, mas não essa pessoa quebrantada. Essa pessoa frágil. Essa pessoa pecaminosa. Essa pessoa que luta contra o orgulho, que luta contra a soberba. Essa pessoa que tem vícios, essa pessoa que tem um problema com o pecado escravizador. Não. Eu sou aquela ilusão. Eu sou aquela máscara. Então, esse é o problema da vida dupla. Porque você passa a se enganar. Nós passamos a nos enganar. Mas esse não é o maior problema. Porque, para aquele que está cego, o que é uma ilusão? Não é verdade? Para aquele que não enxerga, o que é uma ilusão? O que é uma miragem? O que é um sonho? Melhor sonhar do que não enxergar nada e não sonhar nada. O problema da vida dupla é que ela não apenas te cega, faz você acreditar numa coisa falsa, mas o maior problema da vida dupla, da duplicidade, de você mascarar a sua vida como uma falsa vida cristã, como uma religiosidade, é que ela te impossibilita a compreender a graça de Deus. Porque aquele que crê que a sua identidade é uma ilusão, aquele que vê que a sua vida é uma máscara que você coloca e aquilo que você projeta para os outros fora, é uma pessoa que não vive experimentando a graça de Deus. Mas é uma pessoa que realmente, puramente, profundamente crê que tudo na vida é resultado dos seus próprios esforços. E é por isso que essa pessoa que vive uma vida dupla, ela não consegue experimentar a graça de Deus, porque ela crê profundamente que tudo na vida é resultado dos seus esforços. Tudo é resultado dos seus esforços. E isso te impossibilita a experimentar a graça de Deus na sua vida. E é por isso, então, que você crê numa ilusão. Porque tudo é aquilo que você faz. Tudo é resultado daquilo que você faz, do seu esforço, do seu trabalho, da força das suas mãos. E é por isso, então, que você passa a projetar a sua identidade na ilusão. E você não consegue enxergar a graça de Deus. E nem experimentar a graça de Deus. Não é uma surpresa, então, que muitos cristãos não experimentam a graça de Deus e vivem uma vida espiritual frustrada. É por isso que hoje, quando a gente olha e vê, a gente não vê uma falta de igreja, mas a gente vê uma falta de conversão. Os nossos templos estão cheios. Não falta dinheiro, não falta prédio, não falta cadeira, não falta estrutura, não falta time de louvor, não falta gente que canta bem, não falta pregador, não falta nada. Não se faltam Bíblias, não se faltam traduções e versões de Bíblia, não se falta evento missionário, não se falta confraternização, não. Mas o que se falta é conversão. E por quê? Porque a graça está totalmente ausente dos nossos tempos. Por quê? Porque nós vivemos uma vida dupla. Duplicidade. 1 João fala da razão dessa duplicidade.
do motivo dessa duplicidade. O porquê que as pessoas hoje vivem essa duplicidade e são impossibilitadas de experimentarem a graça de Deus. Tiago já fala disso. Fala lá no capítulo 1, versículo 14 e 15 de Tiago, ele fala o seguinte, que isso tudo é problema da sua própria cobiça, dos desejos que vêm do seu coração. E essa cobiça que vem do seu coração gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, leva à morte. Por quê? Não há conversão, porque não há graça. Por que não há graça? Porque o desejo, a cobiça, levou ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, leva à morte. João fala nessa sua primeira carta sobre a origem desse desejo que leva ao pecado, e esse pecado, uma vez consumado, leva à morte. Ele fala dessa origem. Ele começa com uma advertência no versículo 15. João, ele fala, cuidado. Começa com uma advertência. Ele fala assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João, ele começa com uma advertência nessa carta, porque ele quer fazer um contraste. O amor do Pai e esse outro tipo de amor, o amor do mundo. Para João, para o apóstolo João, não existe um outro tipo de amor. Ou é o amor que vem do Pai, ou é o amor que procede do Pai, ou é o amor que começa de Deus e desce e vem para nós, e é esse amor que nós experimentamos, ou outro amor que é falso. É um amor que é gerado do mundo, que vem do mundo. Não existe outro tipo de amor. E ele fala o seguinte, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo. Não ame o mundo. Nem as coisas que há no mundo. E a razão? Porque o amor do Pai não está nas coisas do mundo. João começa trazendo uma advertência para a igreja, e ele deixa bem claro para a igreja, que se você busca o amor que vem do Pai, se você necessita do amor que vem do Pai, então dê as costas para o mundo. Por quê? Porque o amor do Pai não está no mundo, nem nas coisas que estão no mundo. Ele é bem claro. A palavra de Deus é bem clara para nós. Que o amor do Pai não está no mundo e nem nas coisas que estão no mundo. Se alguém pensa que o amor do Pai, de alguma maneira, está presente no mundo, e aqui a gente precisa fazer uma clarificação aqui, porque quando João fala do mundo aqui, lógico que ele não está falando de toda a criação. É lógico que João aqui, ele não está se referindo à criação. Mas João está se falando aqui, quando ele fala não ameis o mundo, ele está falando desse sistema, que é contra Deus. Então se você acha que o amor do Pai, o amor que vem de Deus, que é gerado em Deus, por Deus, porque Deus é amor, se você acha que esse mundo está em algum lugar nesse sistema, nesse reino, você está enganado. Não está lá. E nem nas coisas desse sistema. O que João fala aqui é uma coisa bem clara. Porque o João fala contra o materialismo, contra o status e tudo aquilo que o mundo oferece para nós como facilidade e principalmente como tentação para nos afastar da presença de Deus. Isso é o mundo. Tudo aquilo que é uma tentação para te afastar da vontade de Deus. Esse é o mundo. E tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que pode se tornar um ídolo na sua vida, o amor do Pai não está no mundo e nem nas coisas oferecidas pelo mundo.
não está. João, ele continua fazendo essa advertência para a igreja. E aí é no versículo 16, que ele agora fala sobre os perigos de amar o mundo. Ele fala 3 coisas. Olha o que ele fala aqui no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. João aqui, então, no versículo 16, ele vai além. Ele começa, então, dando uma advertência para a igreja. Não ame o mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. E aí ele vai explicar agora sobre o mundo. E ele fala 3 coisas aqui. Ele fala sobre concupiscência da carne. Ele fala também da concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é concupiscência? Lembra na semana passada que eu falei sobre craving, aquele desejo louco, aquela cobiça, aquela vontade de ter? Isso é concupiscência. Então, quando João fala que concupiscência da carne, são os desejos da carne. Agora, uma coisa importante aqui que a gente tem que entender. Porque, geralmente, quando a gente vê carne, a gente tem a tendência de associar carne com algo sensual. Mas não é esse o sentido. É lógico que a gente pode falar que João está se referindo ao desejo da carne, ao desejo sensual. Sim, ele está falando disso. Mas também ele está sendo muito mais abrangente. Porque carne não é só usado nesse sentido, mas também é usado de tudo aquilo que o nosso coração deseja. De que tudo aquilo que o nosso coração cobiça. Você já parou para pensar que tudo aquilo que nós desejamos no nosso coração pode não proceder de Deus, mas proceder de um coração pecaminoso? As coisas que nós queremos, as coisas que nós buscamos, ainda que sejam as coisas mais nobres, podem ser coisas que não procedem de Deus, mas procedem de um coração pecaminoso. Porque é isso que João está falando. Que os nossos corações, quando eles desejam algo, muitas vezes eles desejam coisas que não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Não apenas os desejos dos nossos corações, mas os desejos dos nossos olhos. E aqui, João, quando ele fala dos olhos, ele fala do apelo. Do apelo que os nossos sentidos fazem com o nosso coração, de querer sempre buscar, de querer sempre ter, de querer sempre desejar algo que muitas vezes não é de Deus. Porque muitas vezes o que acontece conosco é o seguinte: a gente acha que, porque a minha motivação é sincera, porque a minha intenção é boa, então isso é justificado diante de Deus. Mas quantos de nós, por qualquer desejo, projeto e plano, por mais bem intencionado que seja, nós nos colocamos diante de Deus e buscamos em oração a vontade de Deus? Não, eu acho que é bom, eu acho que é para o bem da minha família, não, é aquilo que eu estou precisando agora, então Deus vai me abençoar. Não, acho que não, é lógico que isso que é que Deus quer. Não, é lógico. E aí a gente vai botando a coisa no automático. Mas João aqui, ele fala não apenas dos desejos da carne, mas ele fala dos desejos dos olhos. Aquilo que muitas vezes parece bom para você, mas diante da vontade de Deus não é. Lembra Eva? Deus tinha falado claramente para ela:
daquela árvore não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Mas aí o que foi que aconteceu? Ela viu. E pareceu para ela aquilo agradável, fruto desejável. Pode olhar lá em Gênesis, como aquela tentação, aquele desejo gerou aquele pecado. Começou com os olhos. Para ela, apesar de tudo aquilo que Deus tinha falado, para ela pareceu bom. Para ela, no íntimo dela, pareceu agradável. Ela foi lá e comeu. Desejo dos olhos. João termina falando dos perigos do mundo, falando da soberba da vida. E a soberba da vida é aquele orgulho que vem no nosso coração, é aquele orgulho de querer ser mais do que os outros. Aquele orgulho de se colocar num nível acima dos outros, de se mostrar melhor do que os outros. Essa é a soberba da vida. Aquele desejo de que todos nós temos e somos tentados a nos mostrar numa posição melhor, numa figura melhor, num retrato melhor. Eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi gente no Instagram postando limpando casa. Ou falando assim, eu saio descabelado assim todo dia para trabalhar. Olha, martelei meu dedo aqui, olha aqui. Mas não, quando eu vou lá no Instagram, é só família Doriana. Tudo assim, bonito. Ninguém mostra foto de banha, ninguém mostra foto de pelanca, ninguém mostra foto de dureza, mas parece que tudo é perfeito na nossa vida. É a soberba da vida. Da gente sempre querer mostrar algo. E João, ele fala, não procede do Pai. Essas coisas, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João termina com 2 avisos. Uma advertência final e uma recompensa. A advertência final é para aqueles que ainda teimam em viver uma vida de ilusão, a vida dupla, a duplicidade. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Essas coisas que você deseja, busca, se mata, achando que a América é o resultado do seu esforço, tudo isso um dia passa. O mundo passa, bem como tudo isso que você deseja, busca e se alimenta. E se mata todo dia. Cuidado. Tudo passa. Mas a recompensa é para aquele que faz a vontade de Deus. Esse permanece para sempre. Esse permanece para sempre. João, ele termina com uma advertência bem sutil. Indiretamente ele fala, aquele que continua buscando as coisas desse mundo, a soberba da vida, se deixando levar pelos desejos da carne e os desejos dos olhos, esse, assim como o mundo passa, assim como a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, um dia vão passar, esse também vai passar. Somente aquele que faz a vontade de Deus, esse, e somente esse, permanece eternamente. Por quê? Porque é esse que conhece a graça de Deus. Porque aquele que conhece a graça de Deus, ele entende claramente que tudo aquilo que ocorre na nossa vida não é resultado dos nossos esforços, mas é resultado de um Deus gracioso. De que ainda que nós trabalhemos e nos esforcemos, o resultado final depende da vontade soberana de Deus. E para nós, nada mais existe do que nos humilharmos e buscarmos a misericórdia do Senhor.
Aquele que é impactado pela graça de Deus, aquele que experimentou a graça de Deus, ele tem os seus olhos espirituais abertos, ele enxerga claramente que o amor do Pai não está nas coisas desse mundo. Então ele não se deixa levar, mas ele permanece na graça de Deus. E essa graça, como Paulo fala, essa graça nos constrange, essa graça nos impulsiona, essa graça nos encoraja a todos os dias a vivermos não para nós mesmos, mas a vivermos inteiramente para Deus. É por isso que aquele que experimentou a vontade de Deus, aquele que experimentou a graça de Deus, permanece para sempre, porque ele foi impactado pela graça de Deus através de Jesus Cristo. E ele sabe que agora a vida que ele tem não é para ele mesmo, mas agora é a vida para aquele que o resgatou das trevas e o trouxe para a sua maravilhosa luz. Então não tem como ele viver para ele mesmo. Então ele vive para Deus. Porque é a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Amados, qual que é o apelo que a palavra de Deus faz para nós hoje? Busquemos essa graça. Busquemos essa graça. Busquemos conhecer essa graça. Busquemos experimentar essa graça. Amados, e aonde está essa graça? Essa graça, como a palavra de Deus fala, não está no mundo. Não. A graça não é a graça que eu trabalhei, eu me esforcei e Deus me concedeu. Não, a graça não é essa. Não. É uma graça totalmente não merecida. É uma graça totalmente não merecida, porque não vem de nós. Porque não é fruto do nosso trabalho, não é fruto do nosso esforço. Porque nós não merecemos. A graça começa com o reconhecimento de que nós somos totalmente pecadores, desesperadamente depravados. E em nós não há bem nenhum que Deus possa se alegrar e se contentar. Essa graça vem inteiramente, completamente de Deus. E Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele decidiu nos revelar, a cada um de nós aqui, nos revelar essa graça que nós não merecemos através de Jesus Cristo. Pelo simples fato de que Cristo veio ao mundo para morrer numa cruz, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ainda que nós sejamos pecadores, e hoje essa vida eterna é garantida, 100% garantida, através da morte e ressurreição de Cristo. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Você crê nessa graça na sua vida? Então viva para Deus. Se você hoje confessa que Cristo é o seu Senhor e Salvador, então hoje, você confessa e declara que você foi impactado pela sua graça. Então não viva acreditando nas ilusões e mentiras desse mundo, mas viva e consagre a sua vida a Deus. Não busque as coisas desse mundo. O amor do Pai não está lá. O amor do Pai não procede do mundo. Busque a Deus. Se consagre a Deus. Porque tudo passa. Mas o amor de Deus permanece para sempre. Amém. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala ao nosso coração. Nos dá ousadia, ó Deus, de vivermos no seu amor. Afasta do nosso coração todo medo. Afasta do nosso coração toda ansiedade, toda preocupação. E nos ajuda, Pai, a confiar mais em Ti. Pai amado, que nós não sejamos como a esposa de Ló, que olhou para trás.
mas nos ajuda, ó Deus, a cada dia, a todo instante, a afirmarmos o nosso foco somente em Ti. Nos ajuda, ó Deus, a experimentarmos cada vez mais da Tua graça. É o que nós pedimos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e graças.